Sejam todos bem-vindos. Noite de terça-feira, 10 de março do ano de 2026. Estamos chegando. Sejam todos bem-vindos ao tempo das apresentações de comunicações da palavra. Este é o meu, o seu, o nosso programa de segunda a sexta-feira, marcando a nossa chegada às 19 horas e 55 minutos. De segunda a sexta, das 19 horas e 55 minutos às 20h30. Temos esse nosso tempo na palavra de Deus. Terça-feira é a oração, é falando com Deus, é profeta Abacuque. E hoje nós temos o segundo diálogo do profeta Abacuque. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Basaglia, falando com Deus. Neste momento, pedimos ao Senhor, com toda humildade, com todo amor, e nesta hora receberá todas as bênçãos que Jesus tem para dar. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador. Os céus manifestam a glória de Deus, é um anúncio aos filhos seus, em toda a terra sempre se virá que Jesus é o Rei dos Reis e sempre será. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador. Edilson Basaglia, cantando para nós, falando com Deus. Essa vai ser a temática para esse momento nosso do livro do profeta Abacuque. Eu tenho certeza
E se você buscar no Senhor Deus a condição para que cada terça-feira você nos acompanhe, vem conosco e te faremos bem. Nós vamos aprender convivendo. Nada melhor do que o convívio e a repetição, para que você desenvolva o aprendizado, não é? A criança, ela ouve, em seguida ela repete, aquilo fica na mente. Quando eu era garoto, uma situação na vida real da nossa família virava uma situação para a gente desenvolver nas brincadeiras. É mais ou menos assim, é verdade. Segundo diálogo, nós estamos, na verdade, estudando o livro do profeta Abacuque. De vez em quando a gente faz uma vista panorâmica, faz uma tomada panorâmica e vamos desenvolvendo os fatos específicos desse livro da profecia de Abacuque. Sempre trazendo em consideração o que acontece quando você ouve a palavra do Senhor. De um momento você tem Abacuque falando, tentando ser ouvido, tentando que Deus o ouça e responda a sua oração. E Deus responde. A maneira como Deus traz a resposta diante do primeiro diálogo faz com que o profeta desenvolva um segundo diálogo, que também tem depois Deus falando com ele. E aí o capítulo 3 é a oração do profeta Abacuque. O versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Foi bom ter ouvido a palavra. Eu ouvi a palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faça-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós estamos entendendo que no livro do profeta Abacuque entra para nós, vem para nós, estabelece-se para nós um verdadeiro paralelo para a nossa vida do cotidiano, do dia a dia, do agora, vivendo a vida cristã em tempos de aflições. Fala a verdade. Diante da situação desencadeada, vivida, principalmente na atualidade pelo nosso país Brasil, o Brasil está cheio de amados, cheio de indivíduos que conhecem Jesus como Senhor e Salvador, que tem levantado o seu clamor em favor da nação brasileira e daqueles que estão na liderança tanto do poder executivo, quanto do poder legislativo, quanto do poder judiciário. E o que não pode ser admitido é a falta de justiça. Quando eu e você agimos com falta de justiça, é algo terrível, devastador, tenebroso, horrível, porque o nosso Deus é o Deus que ama a justiça e o juízo, e a Bíblia categoricamente, Salmo 33, versículo 5 afirma: a terra está cheia da bondade do Senhor. E lá no 103, versículo 6, Deus faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Podemos ter certeza disso. Deus é um juiz justo. E Abacuque, então, vivendo nos seus dias em que o reino de Judá entregue à imoralidade,
a idolatria, a perversão, não praticando a justiça. E por um momento, parece para Abacuque que Deus está indiferente. Primeiro diálogo, nós já tratamos esse primeiro diálogo está nos primeiros 5 versículos. Primeiros 4 versículos. Depois tem o versículo, do versículo 5 ao versículo 11, é o que nós já desenvolvemos, descrevendo o inimigo, o juízo de Deus sobre o seu povo e quem ele apresenta para ser o instrumento desse juízo. Os caldeus, os chamados babilônios. Nós falamos sobre eles. Deus escreveu sobre eles. Horrível e terrível. Nós falamos dos seus cavalos, mais ligeiro do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer e voam como águia que se precipita, que se apressa a devorar, descrevendo a audácia, a ferocidade desse inimigo. E aí na semana passada, a brutalidade, o orgulho desse inimigo foi descrito nos versículos 9 a 11. E agora então vem o segundo diálogo, dos versículos 12 a 17. Narra o segundo lamento do profeta, questionando por que Deus usaria uma nação ímpia, a Babilônia, os caldeus, para punir, para castigar Judá, que comparando com este povo, os caldeus, Judá era mais justa. A resposta de Deus parece incompreensível. A firmeza da santidade de Deus e que o justo vive pela fé, mesmo no silêncio ou em meio às circunstâncias adversas. Vamos à leitura do texto, do versículo 12 ao versículo 17. É o segundo lamento. O primeiro está nos primeiros 4 versículos. Agora vem o segundo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. O Senhor para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Você percebe aqui no versículo 12, vou pegar o 13 também para dar um sentido no que eu vou dizer. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Na observação que eu quero fazer com você, versículo 12 e 13. Soberania e santidade de Deus. Quando ele fala aqui, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, o Senhor para juízo. 13, não és tão puro de olhos? Abacuque reafirma quem é Deus. Ele é eterno. Não és tu desde a eternidade, sem começo e sem fim. Algo que é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Nosso Deus é eterno. O mesmo Deus que estava naquele momento com o profeta, é o mesmo Deus que está conosco hoje. É o mesmo Deus
que vê, observa, acompanha tudo quanto acontece na minha, na sua vida, no nosso país, na nossa nação. É o mesmo Deus. O interessante, Deus é santo. Olha o que parece o versículo aqui. Tu, ó rocha, tu, ó rocha. Rocha vem com letra maiúscula. Mesmo estando perturbado, ele, Abacuque, questiona como um Deus puro pode tolerar ou calar-se diante da maldade dos caldeus. E a lição é focar, é você projetar toda a sua compreensão, toda a sua observação no caráter de Deus, quanto método divino. Parece não fazer sentido para você. Deus está no controle de tudo. Ele abate quem ele quer, levanta quem ele quer. Deus está no controle. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, versículo 19. Ele é soberano. Ele é o Deus santo, santo, santo. O Deus supremo, Senhor altíssimo, Deus eternamente bendito. Esse Deus que nós servimos. É esse Deus que você fala quando você ora. É esse Deus que nós podemos lançar a nossa ansiedade na certeza que Ele tem cuidado de nós. O pessoal da nossa igreja está memorizando. Só tem 5 versículos. O Salmo 93. Sempre que o tempo está chuvoso, a chuva vem chegando, os trovões, os ventos, eu digo, o Senhor reina. Está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído dos rios ou do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. O Senhor reina, está vestido de majestade. Deus está tratando, ou estava naquele momento, naquela época, no tempo do profeta Abacuque, que se levanta, que fala com Deus. Deus estava muito consciente, tratando com o seu povo Judá, e ao mesmo tempo iria operar uma obra magnífica com os caldeus. Você sabe que os caldeus são os descendentes de Sem, povo também semita. Os caldeus. Região habitada por eles ali na Mesopotâmia. Este povo tornou-se instrumento. Este povo que levou muitos ao desespero, às ações terríveis e horríveis deles. Já imaginou para Abacuque, então, algo terrível vindo, já decretado por Deus que aconteceria? E ele foi sincero com Deus. Ele abriu o coração dele para Deus. Eu e você podemos ser sinceros também com Deus. Ó Deus, tu sabes o que o Alexandre de Moraes
O senhor sabe o que ele tem feito, as suas ações. Como pode ele permanecer ainda no poder? Calma, calma lá, calma lá. Aguarde, aguarde. Porque no momento em que Deus decretar 1, 2, 3, aí nós vamos dizer, o dia é hoje, a hora é agora e o momento é 1, 2, 3 já. Vai acontecer. É apenas um instrumento, assolando por um momento a nação brasileira. E é interessante que quando Deus manifesta a sua justiça, você e eu nos despertamos. Nossa, eu pensei que tudo era injustiça, corrupção, devastação, assolação. E aí você tem então os homens maus enganadores indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. Creia, Deus reina, é o Deus soberano, é o Deus santo. O versículo 13 também traz o dilema do juízo. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Versículo 14. E por que faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Talvez você, como Abacuque, não entenda, ou Abacuque não entende, por que Deus usa instrumentos mais cruéis para disciplinar os menos infiéis. Ele compara o povo de Deus a quê? Peixes indefesos sendo pescados e destruídos pelos caldeus. Versículo 15. Ele e a todos levantará com anzol, apanhá-los-á com a sua rede e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Quem vai alegrar e regozijar é o inimigo. E a lição é que o juiz de Deus é soberano e muitas vezes incompreensível à mente humana. E o versículo 16 e versículo 17 traz a demonstração da arrogância do mal. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? A arrogância, a altivez, a insolência do mal. Abacuque descreve como os ímpios babilônicos, ímpios caldeus, adoram sua própria força e estratégia, sacrificar a sua rede. E continuam a destruir nações sem piedade. A lição é que o sucesso dos ímpios é temporário e que Deus julgará até mesmo os instrumentos da sua disciplina. Esperança no desespero. O versículo 12 traz isso. Esperança no desespero. Nós não morreremos. Mesmo em crise, Abacuque diz, nós não morreremos. É a demonstração de que a fé verdadeira busca a Deus em oração, apresentando dúvidas honestas, em vez de abandonar a confiança. O profeta poderia abandonar a confiança dele em Deus. Não, ele não abandona. Ele apresenta uma busca verdadeira em oração. Ele está em crise.
mesmo em crise, ele tem uma busca verdadeira. Mesmo em crise, há para Abacuque esperança no desespero. Acredite, meu amado, na obra de Deus em favor do país Brasil, apesar da imoralidade, idolatria, perversidade, perversão, deturpação, corrupção. Aliás, a corrupção não está lá em Brasília apenas, não está entre os governantes, a corrupção está exatamente em todo o nosso ser. Nós somos seres corruptos. Enganoso e perverso é o coração, e desesperadamente corrupto. O pecado nos corrompeu. Para que nós, eu e você, pratiquemos integridade, temos que suar a camisa. Temos que buscar o Senhor. Temos que deixar essa palavra ser poderosa na nossa vida. Ética. Não é fácil batalhar por isso e viver isso. A corrupção está em cada um de nós e precisamos lançá-la pelo poder da palavra fora do altar, do trono do nosso coração. Não estou preocupado com o Brasil, estou preocupado comigo. O quanto eu sou inclinado à corrupção, o quanto eu posso estar inclinado à imoralidade, à perversão. Vou bradar como Isaías: ai de mim! Preciso do poder, da autoridade, da palavra na minha vida, quebrantando, confrontando o meu coração, a minha vida. Precisamos ser realistas como o apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Somos miseráveis, pecadores, perante um Deus que é santo, santo, santo. E nós precisamos todos os dias confessarmos os nossos pecados. E pecamos por omissão, quando deixamos de fazer o que Deus quer que façamos, por comissão, quando fazemos o que Deus não quer que façamos. Pela manhã, eu já abro a Bíblia, entrando no momento de oração, Salmo 51. Tem que ter todo dia Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei, e fiz o que parece mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci com a natureza pecaminosa. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É uma luta. Por isso que a Bíblia fala, ensina-nos, adverte-nos, para nos enchermos do Espírito Santo e não darmos lugar ou ocasião à carne. E nós precisamos da obra do Espírito Santo continuamente. Cada dia, na presença do Senhor. Como nós precisamos. E aí você está olhando lá, todo mundo está projetando Alexandre de Moraes, os perversos do Brasil, esses homens terríveis. Mas coloca um homem com poder, com dinheiro, com fama, e você vai ter uma ideia do caráter de tal pessoa. Este está na prova. Muito bem. 2024. Vivendo a vida cristã em tempos de aflições. E até o clima está nos afligindo. Você já parou para observar isso? Até o clima. Tempestades, muitas chuvas.
Vamos orar nesse momento, são 20h25. O Edilson vem para cantar para nós o que ele cantou no início, falando com Deus. Ele vai encerrar cantando também, falando com Deus para nós daqui a pouquinho após a oração. Já está aqui no ponto preparado, é só eu apertar o botão e vamos ouvir falando com Deus. E nós precisamos falar com Deus. Amados, você não tem ideia, talvez você até tenha ideia. Eu tive uma experiência que eu não sei quem estava orando por mim, mas de repente eu senti um peso de opressão sendo retirado, removido do meu ser, das minhas costas. Ore por mim, tá? Ore por mim. Vamos orar por comunicações da palavra. Vamos orar pelo trabalho com seriedade que eu estou envolvido. Eu creio que Deus me chamou para este tempo, que Deus me deu a condição, a habilidade, a capacidade. Foram anos de preparação, em torno de quase 40 anos para esse tempo agora. A preparação já vem há muito tempo. Há muito tempo. E chegou a hora. E essa hora chegou ano passado. Comunicações da palavra. Nos ajude em oração, tá? Ora, interceda. Eu vou orar nesse momento. Deus bendito, Senhor Altíssimo, Pai das misericórdias, Deus eternamente bendito, eu te louvo, graças te dou pela autoridade, pelo poder da palavra do Senhor, quebrantando, confrontando a minha vida, Deus. Eu sou um ser que o Senhor trata com misericórdia e graça, mas eu sou como o apóstolo Paulo, um miserável homem. Senhor, nesta noite, estudando a Tua palavra com quem conosco se uniu, obrigado, Deus, porque a Tua palavra continua sendo viva, continua sendo eficaz, útil, para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender, nos instruir. Pai, obrigado, Senhor. Também obrigado, Deus, por esse grupo de amados irmãos e telespectadores. Alguns ainda não responderam ao Evangelho de Cristo, oramos pela sua salvação, e os salvos oramos pela edificação. Senhor Deus, obrigado, porque cada vez podemos chegar perante o trono da graça do Senhor e ter a oportunidade de orar pela irmã Angélica, a Dona Maria Cordeiro, seu filho Fernando, a irmã Inês em Ribeirão Preto, a irmã Nancy, a irmã Marta, a irmã Cláudia, a Valéria Batista, os meus sobrinhos, João Henrique, Júlio César, Jaqueline, ó Deus eterno e bendito, os familiares da irmã Rosângela, a irmã Rosângela, a nossa igreja. Que privilégio, Deus. Que oportunidade. Cada dia nos colocamos diante do Senhor. Já pela manhã, obrigado, Senhor, porque tenho também orado matinalmente por estes nossos conhecidos, que nos é dada a missão de, por eles, sermos perante o Senhor intercessor. Abençoe a irmã Angélica, Deus. Derrama a alegria do Senhor no seu coração e da sua família. Abençoe, Senhor, a Ana Maria Cordeiro, seu filho Fernando, e o verdadeiro conhecimento daquele que é o Senhor e mediador entre o Senhor e os homens, Jesus Cristo, o homem. A irmã Inês, ó Deus, que ela receba o alívio, o fortalecimento
A manifestação da graça do Senhor na vida dela. Cada dia, Deus. Pai de todo poder e autoridade. O Luiz Antônio, Senhor. Estamos aguardando o desfecho do Senhor. Até agora está vivendo, porque o Senhor tem posto mãos de graça e misericórdia sobre ele. E eu oro que ele seja abençoado pelo Senhor e a sua família, liberta do poder do pecado para uma vida de conhecimento de Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Por tudo dou graças, Deus, Pai de todo poder e autoridade, colocando perante o Senhor nessa noite, orando no nome de Jesus. Amém. Muito bem, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sendo com todos os amados. E no finalzinho, então, o Edilson canta para nós, falando com Deus. Neste momento, pedimos ao Senhor, com toda humildade, com todo amor, e nesta hora receberá todas as bênçãos que Jesus tem pra dar. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte em pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador. Os céus manifestam a glória de Deus, é um anúncio aos filhos seus, em toda a terra sempre se virá que Jesus é o Rei dos Reis e sempre será. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o livro de alma e converte um pecador.
Bem, falando com Deus, Edilson Basagra encerrou para nós as apresentações do programa Comunicações da Palavra, livro do profeta Abacuque. Tchau, gente, até amanhã com o Arquivo Missionário, Guilherme William Carey.